Boa noite. Hoje eu vou apresentar para vocês o TCC, nosso trabalho de conclusão de curso, que é sobre o balanço social. O título do nosso trabalho é Como a utilização do balanço social pode contribuir para a evidenciação da responsabilidade social nas empresas. Bom, o balanço social, ele é um levantamento dos principais indicadores de desempenho ambiental, social e econômico de uma empresa. Através dele, a empresa mostra a transparência das atividades, tanto econômicas quanto sociais, e a responsabilidade dos seus atos, buscando a melhoria da sociedade na qual se encontra inserida. O contador, ele possui um papel muito importante nesse trabalho, no caso da publicação do balanço social. Por quê? Porque cada vez mais as empresas estão vinculando a sua imagem a essas publicações, até para fazer o marketing, para mostrar que a empresa está saudável, que a empresa cumpre com as suas responsabilidades econômicas e sociais, e acaba que utiliza o balanço como um instrumento indispensável para o crescimento da empresa, né? Os objetivos do nosso trabalho são os objetivos geral, que é identificar e mostrar de forma clara o que o balanço social representa, tanto para a sociedade quanto para a empresa, né? Quais são os interesses dele. E os objetivos específicos, que é analisar os motivos pelos quais as empresas aderem ao balanço social e avaliar como a sociedade pode usufruir desses benefícios gerados. A justificativa do trabalho se baseia no grande aumento da procura e interesse que as pessoas têm em relação ao meio ambiente, nas esferas empresariais e governamentais. Publicar um balanço social hoje é sair daquela visão tradicional de que a empresa só tem que gerar lucros, né? Antes da gente falar um pouco do balanço social, a gente vai falar sobre o conceito de responsabilidade social. Como eu falei, é claro que o objetivo principal da empresa é a geração de lucros, porém, atualmente é imperativo que se tenha essa preocupação por parte da empresa com relação ao meio social em que elas estão inseridas, né? Com o avanço da tecnologia e a revolução industrial, já tem tempo que essa questão da responsabilidade social vem sendo questionada dentro das entidades, né? Na década de 60 já começou nos Estados Unidos, né? E na década de 70 na Europa e no Brasil, mais ou menos na década de 90, né? Que começou a passar o termo mesmo de responsabilidade social, foi ganhando força, né? Dentro da empresa, e hoje é quase impossível desvincular esse termo com a empresa em si, né? O balanço social, ele tem o objetivo de evidenciar as formas, evidenciar a transparência, e ela apresenta dados de evolução de emprego, relações profissionais, treinamentos, entre outros. Através dela, é construída uma imagem responsável e consciente da empresa frente à sociedade. E ele possui os indicadores de desempenho, que a gente vai falar mais na frente. E com relação à evolução histórica no Brasil, em 1984 foi realizado o primeiro balanço social pela empresa Nitrofértil, na Bahia. Em 1992, a Banespa, o Banco do Estado de São Paulo, também fez o seu balanço social, ficando no rol ali das empresas pioneiras do balanço social. Em 1997 foi criado o modelo do IBASE, através do sociólogo Herbert de Souza, o famoso Betinho, e a partir daí o assunto veio tomando destaque, né? Bem nessa época de 1997 já tinham alguns projetos de lei, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, para a obrigatoriedade do balanço social. Porém não foram para frente. Atualmente, após a aprovação da Lei 11.638 de 2007, tornou-se obrigatória a elaboração do DVA, que é a demonstração de valor adicionado. E como ela é uma esfera do balanço social, acabou que o balanço social ficou sendo obrigatório também. Falando em esferas do balanço social, são 3 as que compõem, que é recursos humanos, meio ambiente e a DVA. Os recursos humanos é a parte interna da empresa, é a questão dos funcionários, quantitativos, né? Essa classificação deles, entre outros. Isso permite uma abordagem que pode ter uma estratégia com relação aos investimentos, então por isso é importante estar no balanço social. Na questão ambiental, traz informações de responsabilidade para com o meio ambiente, comprometimento e interação com a sociedade, ou seja, o que a empresa está fazendo para a sociedade e para o meio ambiente.
E a DVA é uma das peças-chave que contribuem para o balanço social. Ela é uma demonstração de grande importância, onde é possível analisar a geração e distribuição do lucro. E ela é elaborada a partir de dados extraídos da DRE, porém elas não podem ser confundidas. A DRE é a demonstração do resultado do exercício que traz o lucro da empresa. Já a DVA, ela é um mapeamento de como essa riqueza, como esse lucro será distribuído. Isso é muito importante para a sociedade e é muito importante para o balanço social. A DVA foi regulamentada no pronunciamento técnico número 09 e foi a partir da lei que foi citada há pouco tempo que ela se tornou obrigatória e fez com que o balanço social fosse obrigatório também. A gente vai falar agora um pouco dos interessados no balanço social. O objetivo, como já foi dito várias vezes, além de passar a confiança para a comunidade, diminuir a desigualdade e preservar os recursos naturais, então a gente tem vários interessados na divulgação desse balanço social. Os fornecedores, eles vendo que a empresa tem a responsabilidade social, eles passam a desenvolver também esse senso de responsabilidade social. Os investidores vão investir mais porque eles estão interessados, porque quanto a empresa se mostra saudável e responsável com seus atos, é uma empresa, vamos dizer, que é boa para se investir. O Estado também, que o balanço social acaba por ajudar os governantes, principalmente com as relações do meio ambiente, e isso faz com que a empresa também faça alguns benefícios o governo faça alguns benefícios para a empresa também, facilitando algumas situações para a empresa. E para a própria empresa, que são inúmeros os motivos que elas aderem ao balanço social, que os consumidores se tornam fiéis, geram maiores investimentos, os estados facilitam, como eu falei, os benefícios para a empresa e formam uma empresa sólida. Vou falar agora um pouco dos modelos do balanço social. Atualmente, as empresas preferem adaptar os modelos já existentes. São 3 modelos existentes. O modelo do IBASE, que é o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, que é uma ONG autônoma. O modelo do ETIOS e o modelo do GRI, Global Reporting Initiative. Agora, as dificuldades que tem para essa elaboração do balanço social. Os itens, às vezes, que não dependem apenas da organização, por exemplo, o levantamento da empresa em relação ao número de acidentes de trabalho. Não tem como enumerar, não tem como saber, então às vezes fica um pouco complicado. Apesar de parecer ser uma coisa mais fácil, é difícil também para a empresa saber como ela vai empregar os recursos direcionados, o que ela vai fazer para a sociedade, como ela vai fazer, como ela vai levar isso como benefício para a sociedade. Então é um pouco complicado para a empresa, até porque ela precisa se organizar financeiramente, e tudo. Os motivos pelos quais a empresa adere ao balanço social foi o que foi falado há pouco, que a empresa é a principal interessada, porque os consumidores vão se tornar fiéis, os investidores vão querer investir, a organização, como se mostra saudável, o Estado vai facilitar as coisas, como vai se formar uma empresa sólida, ele só tem a ganhar. Então, por isso, por ter se tornado obrigatório, claro, e por isso também que para eles é um benefício muito grande. E como a sociedade, agora a gente vai falar como a sociedade usufrui dos benefícios oferecidos pelas organizações. Como eu falei que é um pouco difícil da empresa saber como vai fazer, mas a gente tem exemplos que vamos citar aqui, e tem assim, programas sociais, creches, brinquedotecas, exames básicos de saúde, e etc. São vários os benefícios que a sociedade pode usufruir. Agora a gente vai falar um pouco dos impactos ambientais do balanço no meio ambiente. Então, todo mundo sabe da tragédia do município de Mariana, no mês de novembro de 2015, e a empresa Samarco, ela tinha um selo exemplar, como ela sempre fez o balanço social, sempre teve ótimas referências. Infelizmente aconteceu um acidente, então daí a gente vê que não precisa da empresa somente fazer o balanço social, porque essas coisas podem acontecer. E ela tem as suas ações, ela tinha as ações sociais antes do acidente e após o acidente, Teve a reconstrução. A gente tem exemplos de identificados possíveis áreas
que o pessoal de Bento Rodrigues já escolheu o local para reconstrução da comunidade, famílias que perderam residências já conseguiram instaladas em casas ou acomodações provisórias escolhidas por elas mesmas, barragens estão estáveis, foi monitoramento da água, ações sociais com animais, ações sociais na área da saúde, na área da educação, né? Isso é muito importante ressaltar. E as medidas da Samarco antes do acidente também. Como eu falei, era uma empresa que tem um selo que era muito, né, correta na divulgação do seu balanço, então isso é muito importante. A Petrobras também, que é uma empresa que possui vários benefícios para a sociedade, que tem um programa que é o Programa Petrobras Socioambiental, criado em novembro de 2013, que teve muita geração de empregos, nascentes protegidas, espécies de fauna e flora trabalhadas, projetos, né, como o projeto Araçuça, projeto Cuidando das Águas e o projeto Maré Unida. E isso é um meio, né, de como a sociedade pode estar usufruindo de uma empresa tão importante como a Petrobras, né, das ações da empresa. Com isso, a gente conclui que, diante do mercado tão atual, tão competitivo e desafiador, as empresas que aderem ao balanço social possuem um diferencial positivo e, consequentemente, uma relação de fidelização entre os seus usuários externos e internos. Hoje em dia, a sociedade ela não tolera mais que as empresas tenham somente a geração de lucro, que usem todos os meios e só para gerar lucro. A sociedade procura alguma coisa em troca, procura restaurar a ação do meio ambiente, né? E isso é muito importante. Nós falamos, né, partindo dos objetivos, que consiste em identificar o que o balanço social representa os interesses reais e o porquê as empresas aderem e o que a sociedade pode usufruir com isso. Então, a gente conclui que o balanço social ele vem sendo muito discutido, mas ainda é só o início de uma evolução empresarial, até porque é muito recente, como eu falei, na década de 90, que no Brasil veio se discutindo o assunto de responsabilidade fiscal e responsabilidade social, e o balanço social. Então, cabe, para que isso permaneça e traga bons frutos e melhore, como vem acontecendo, cabe aos profissionais tomarem a iniciativa na consolidação dessas mudanças e evoluções, sendo importante também o desenvolvimento de uma consciência das empresas para a cidadania. Muito obrigada, boa noite.